Gravação. Tá, beleza. Então, galera, chegamos aqui na nossa última aula, a reta final, né? Até o momento vocês já estão quase craques aí no React, né? Já estudaram o use state, o use effect, como pensar em fazer, programar em componentes, programação com chamadas assíncronas, passar props entre os componentes. Então, a maior parte do React vocês já estão com uma base bem sólida, e hoje a gente vai dar só a cereja do bolo, assim, o finalmente, para vocês poderem montar um site que seja fluido, né, que tenha um funcionamento bem legal. Então, como foi falado nas últimas aulas, o React fornece uma série de hooks, né? O que são esses hooks? Recapitulando, são funções que sempre tem essa sintaxe de use alguma coisa. Os que a gente usou até agora foi use effect e use state, né? E o que elas fazem? Basicamente elas auxiliam a gente a realizar tarefas que, se a gente for codar na marra, seriam difíceis. Então a comunidade lá, os desenvolvedores do React já dão um meio de facilitar isso. Então o use state serve para a gente criar variáveis que possuem estado, né? Que tem estado. Então quando você muda elas refletem no HTML, no site em tempo real. E o use effect é feito grandemente para você controlar o ciclo de vida, né, da sua aplicação. Então é muito trabalhado com chamadas da API, inclusive a gente vai usar ele aqui hoje, os dois a gente vai usar bastante hoje, então vai dar para recapitular. Mas o último aqui dos hooks básicos, né, segundo o site do React, é o use context. Eu não vou ler aqui tanto essa descrição. Se vocês quiserem, vocês podem entrar lá na documentação do React para ter uma descrição um pouco mais técnica, né, do que é o use context. Mas o que seria o use context, assim, em algumas palavras? O use context permite você criar variáveis globais, variáveis compartilhadas na sua aplicação. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o Figma para tentar ilustrar um pouco para vocês. Tá. Vamos supor que você tem um componente que é um mostruário. E a sua aplicação é uma loja de roupa, sei lá. Então você tem um mostruário. Você tem um mostruário e aí nesse mostruário você tem vários produtos, né? Então, vou botar aqui. Você tem um componente que é o seu mostruário. Aí você pode ter um componente que a linha, a categoria de produto, sei lá. Que aí seria outro componente. E aí dentro desse componente você tem vários componentes de produto, né? Então vamos supor que antes de você chegar no mostruário, você teve que fazer um login. Então, do login você veio para o mostruário. Então, com o login, o que você conseguiu recuperar da sua API, né? Você digitou lá a sua senha e seu usuário, e aí a sua API te devolveu quem é você, como, por exemplo, o seu user ID. Então, você pegou o user ID logo aqui no login. Agora, vamos supor que você precisa do seu user ID aqui no produto. Vai que o produto tem algum botãozinho de adicionar ao carrinho, algum botão de comprar, né, direto. Então, para você comprar ou adicionar ao carrinho, você precisa saber quem que está adicionando. Então, do jeito que a gente está fazendo até agora, a gente passaria esse user ID como uma prop para cada componente, né? Então, a gente pegaria um user ID e passaria com uma prop aqui para o mostruário. Aí do mostruário passaria como uma prop para a categoria. E da categoria passaria uma prop para o produto. Isso aqui vocês veem que só desse tanto de user ID repetido aqui já não é uma boa prática, né? Fica bem verboso o código. Às vezes você tem várias subcamadas, né, na sua aplicação, e aí você não quer ficar passando esse user ID para todos os componentes que você for fazer, né? Então o que o nosso contexto permite? Ele permite que a gente faça isso aqui, ó. A gente pega, deixa eu achar aqui uma coisa legal. Então, vocês estão vendo esse quadrado aqui? Deixa eu deixar ele um pouco mais grosso. Então, vamos supor que esse quadrado seja o nosso contexto. Ele permite que aqui no nosso contexto a gente crie um user ID global
E a partir de qualquer lugar do nosso código, a gente pode vir e acessar esse user ID. Então, lá do produto, você não precisaria ficar passando de um monte de lugar. Você viria do produto e buscaria direto lá o user ID que você quer. Então, basicamente o conceito assim, inicial do do Use Context é esse. Alguém tem alguma dúvida dessa explicação mais contextual que a gente vai passar para a prática, né, de fato? Ou tá tranquilo? Tá, beleza. Então eu vou mostrar para vocês aqui a aplicação que a gente vai estar trabalhando. Como agora é uma aula de hooks, né, React Hooks, e a gente já teve bastante aula de CSS, HTML, eu já, antes da aula, predispus a desenvolver o site, né, que a gente vai trabalhar, e a gente só vai adicionar essas funcionalidades em cima dele. Então a ideia do site que a gente vai trabalhar hoje é a de um explorador do GitHub. Então o GitHub tem uma API bem legal, depois se alguém se interessar eu posso passar o link da API para vocês darem uma olhada, fazer algum projetinho. E o que a gente vai usar é basicamente a função de buscar um usuário lá da API deles. Então qual é a ideia da nossa aplicação? Aqui essa seria a primeira página de login, né? Então o usuário vai vir aqui digitar o usuário dele no GitHub, no meu caso seria Guilodron. E aí quando ele clicar em entrar, o usuário dele vai ser salvo, similar a um login em qualquer lugar. E aí depois você pode ir aqui para duas rotas. A rota de buscar um desenvolvedor favorito seu. E aí a partir dele você pode clicar nesse maisinho e salvar ele como favorito, para você ter, né, uma relação ali das pessoas que você se inspira, ou as seus amigos, né, de trabalho. E aqui vão ser os favoritos, onde vão ficar todas as pessoas que você salvou. Então vamos inicialmente implementar, né, essa parte do login. Vamos entrar aqui na nossa aula, abrir aqui, né, a minha colinha básica. E aí a API do GitHub, primeiro a gente vai usar a biblioteca do Axios, né, que é a biblioteca de requisição HTTP, que a gente utiliza para fazer requisições, é uma biblioteca que facilita bastante o tratamento de JSON, de POST, GET, todos os protocolos que vocês viram nas aulas anteriores, né. Então eu criei aqui o default, uma base URL que vai ser usada repetidamente, e logo quando a gente for fazer chamadas da API, eu só vou mudar a rota destino, né? Então seria aqui no caso users / aí o nome do usuário. Alguém tem alguma dúvida nessa relação da API? Eu acho que já foi dado na última aula, mas se alguém tiver alguma dúvida aí, pode mandar. Não? Então beleza. Então, inicialmente a gente tem a nossa página de login, né? Que é só aquele astronautazinho, um campo de input, né? E um campo de logar, né? De entrar na plataforma. Então, agora o que a gente está acontecendo quando a gente escreve alguma coisa, né? Guilodron, e clica em entrar. Eu botei para ele só printar aqui no console, né? Tudo que eu escrevi. Se eu mudar para José, vai printar José. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer recuperar os dados do usuário lá do GitHub, né? Então o que a gente vai fazer? Em vez de onClick aqui, eu chamar o console log, eu vou criar uma função chamada get user. Não, vou chamar a função só login, né? Que é isso que a gente está fazendo. Vai ser uma função assíncrona, né? E o que essa função vai fazer? Ela vai buscar lá a nossa API, a gente vai importar aqui a API, né, lá da nossa pasta, API, isso aí. E o que esse login vai fazer? A gente vai ter um user response, e a gente vai fazer uma chamada assíncrona usando o await, porque quando a gente clica em login, eu não posso simplesmente fazer outra coisa sem o login ter retornado para mim, né? Então a gente coloca essa cláusula aqui de await para forçar o programa a realmente esperar a API voltar com nossos dados. Então é api.get, que é para buscar coisas no HTTP você usa o get. A rota é basicamente o users e / o nome do usuário que a gente quer.
Como o nome do usuário vai variar de acordo com o que a gente está mudando aqui no nosso input, eu vou usar uma template string. Template string, para quem não lembra, é um string que você pode colocar código dentro, né? Então é barra users, barra, e aí a sintaxe dela é assim: cifrão, abre e fecha aqui, e aí você coloca o seu código aqui dentro, né? No nosso caso é o user, né, que está sendo mudado com o input. Então depois eu só vou dar um console log para ver qual que é a resposta que a gente está tendo. Lembrando que tem que colocar o data aqui no final, que a gente quer só os dados da resposta e não qual foi o status e tal. Então, beleza? E agora, em vez do console log, eu vou fazer simplesmente o login, né? Agora vamos lá clicar. Deixa eu limpar aqui o nosso console. Então vou colocar de novo Vilodron. Dá um entrar. Você vê aqui que ele já voltou o objeto lá da API do GitHub. O que tem nesse objeto? Um bando de coisa, né? Você pode ver, tem o avatar, que é a minha fotinha lá de perfil, né? Tem a minha bio, tem o blog, que eu não tenho no caso, a companhia também não tenho, a data de criação, vamos ver aqui, foi 2018, né? Os meus seguidores, um bando de coisa, o meu ID, a localização, né? O meu login, usuário, né? O meu nome completo, aqui os meus repositórios públicos. Então, o que a gente vai usar vai ser basicamente o nome, o login e os repositórios públicos, né? Segundo o design. Então, se vocês quiserem trabalhar com essa API, vocês têm uma infinidade aqui de possibilidades, né? Você pode fazer uma rede social, que você pega as pessoas que esse usuário segue e a partir delas navega lá. É um projetinho bem legal para quem está para treinar com React. Eu recomendo vocês fazerem isso se tiver tempo livre. Mas enfim, a gente pegou o nosso usuário e conseguiu retornar, né? A gente conseguiu fazer, entre aspas, esse login, né? Então a gente tem aqui os dados do nosso usuário. Mas como que eu faço para passar esses dados aqui, por exemplo, para o nosso header? Que aqui está user, mas na verdade eu não quero o user aqui, eu quero que seja Guilherme Rodrigues, né? Para eu saber quem que está logado na plataforma. Então é para isso que serve esse nosso contexto. Então vamos criar o nosso primeiro contexto. Antes de tudo, como para manter, né, a nossa organização de pastas bem certinha, a gente vai criar uma pasta chamada context e vai criar, como a gente está mexendo com o usuário, eu vou chamar de user context, né? Então eu vou botar user, deixa eu tirar o mouse da frente, context.js, né? Então como que faz para a gente criar um contexto, né? E, antes de tudo, a gente tem que importar uma função do React, né? Que é a função chamada createContext, que como o nome já diz, é para criar um contexto, né? Então, para criar esse contexto, a gente vai criar uma constante aqui, que eu vou chamar de userContext. É sempre bom você dar nomes bem semânticos, né, para suas variáveis. E vou dar um createContext. O que ele recebe? Como não tem nada ainda, ele vai receber um objeto vazio. Então, assim você criou o seu primeiro contexto. Mas é só isso? Não. O contexto é uma coisa que é bem chatinho de você assimilar tudo. Então, eu vou falar bem pausadamente aqui, tentar repetir ao máximo. Depois disso, vocês vão criar o provedor desse contexto. Então, se você tem um contexto global, tem que ter alguém que está provendo essas variáveis globais para o seu site, né? Então, é isso que a gente vai fazer agora, que vai chamar user provider. Sempre mantendo, né, a similaridade com o nome do que você está fazendo, né? Aí aqui ele vai receber uma prop chamada children, que vocês já sabem o que é essa prop children, não sei se foi passar nas últimas aulas, vocês manjam aí ou eu passo aqui rapidinho? Acho que você pode passar aí rapidinho, Guilherme. Beleza, então o que é uma prop children? Então vamos supor que eu tenho aqui um menu, né? E aí aqui dentro eu tenho um botão. Então eu escrevo aqui no meu botão, clique em mim, tá bom? Então esse menu é um componente, vamos imaginar, eu não vou implementar, mas vamos imaginar. Menu é um componente, botão é um componente e clique em mim é um texto. Então lá no meu componente botão, a prop chamada children é tudo que está dentro da tag botão.
Então, esse children significa o quê? Esse texto clique em mim. Se em vez do texto tivesse um parágrafo, né, do HTML, parágrafo primeiro, e depois desse parágrafo tivesse uma imagem, o children seria o quê? Seria o parágrafo mais a imagem. Então, o nosso user provider, como ele vai englobar toda a aplicação, esse children representa todos os elementos que estão contemplados dentro desse provider. Deu para sacar isso aí, mais ou menos? Perguntinha da batata aí pros trainees. Se ele tivesse colocado batata ao invés de children, daria certo? Alguém tem um chute? Acho que não, mas então, não daria certo. Essas props, como a gente está usando essa desestruturação, né? Eu estou pegando o elemento e dentro desse elemento eu estou pegando o campo children. Então, no React é setado que esse campo children representa os elementos que estão contidos na tag. Então, você não pode colocar o nome batata e esperar que ele se comporte como children. Mas, boa pergunta aí, Gabriel. Novo trainee aí. Mas é isso. Acho que o children tá mais contemplado, então vamos seguindo aqui. Só um pouquinho. Opa, manda. O children, ele vem em que formato? Array, objeto? Vai vir exatamente igual o que você passou dentro. Então, naquele nosso exemplo, o nosso children vem HTML, né? Vem um parágrafo e um texto. Aqui. Olá. Ah, tá. Entendi. Sacou? Então, tudo que você passar aqui dentro é o seu children. Então, eu posso aqui dentro, né? Imaginar que eu tenho uma div. E aqui dentro eu posso passar o children. Sacou? E aí, se esse children for um parágrafo, se for uma foto, essa foto vai ser renderizada dentro da div normal. Como se eu tivesse escrito, né, as tags e tudo igualzinho. Entendi. Sacou? Beleza. Tá, então, a gente criou esse user provider, ele vai receber o children, que representa toda a nossa aplicação, né? E aí o que a gente vai retornar? Lembrando, né, como que monta aqui um componente no React. A gente vai usar esse user context, e aí ele tem uma prop dentro que chama provider. Então, user context provider. E aí dentro dela, igual eu acabei de mostrar, a gente passa essas nossas children, né? Nossos filhos, né? Então, a gente criou o nosso provider e agora a gente vai criar uma função para usar esse contexto em todos os lugares que a gente quiser. Que é como se a gente estivesse criando o nosso próprio hook. Você vê que no nome aqui do nosso arquivo eu coloquei um nome bem sugestivo, que é use tananã, que parece bastante com o nosso use effect, use state e até use context. Então, como a gente está criando alguma função para ser usada, facilitação, a gente está como se fosse criando o nosso próprio hook, né? Então, eu vou criar uma função justamente com esse nome, use user context. E o que ela vai fazer? Ela vai simplesmente usar uma função chamada useContext, aqui do nosso React. E aí, useContext. E o que essa useContext recebe? Um contexto, né? Então, a gente vai passar o nosso userContext. Então, a gente criou aqui um contexto. Uma forma de utilizar esse contexto. E a gente vai simplesmente retornar esse contexto para quem quiser usar. Então, toda vez que eu for lá em algum componente e falar use user context, chamar esse nosso hook, é porque eu estou tentando acessar o contexto do usuário. Então, dá para fazer usando essa linha aqui em todos os componentes, se você quiser. Todo componente você importa user context, passa o contexto, importa e tal, daria para fazer, só que eu acho um pouco mais complicado, né? Um pouco mais de linhas de código, então fazendo desse jeito dá para usar diretão. E agora para a gente usar essas duas coisas que a gente criou, a gente tem que exportar, né?
Como tem mais de uma, a gente não vai usar o export default. A gente vai usar o export dessa forma de objeto, né? Então, o primeiro que a gente vai exportar é o user provider. E o segundo é o nosso use user contact. É até um trava-língua um pouco. Tá. Agora, outra coisa que a gente tem que notar, que eu dei bastante ênfase nesse children e falei que vai ser o provedor de toda a nossa aplicação por um motivo. Porque sempre que você usar um contexto, você tem que envolver a sua aplicação nesse user provider. É similar ao que vocês viram, acho que na última aula, né, que foi de rotas. Toda rota tem que estar dentro de um browser router, né? Então, similarmente, toda componente que quer usar o contexto tem que estar dentro de um provedor desse contexto. Então, aqui a gente vai colocar toda a nossa aplicação dentro do nosso user provider. Vou passar aqui. Opa. Dessa forma. Então a gente tem as rotas, né, englobando tudo. E aí depois das rotas a gente vai ter o nosso provedor do contexto. E aí depois a nossa aplicação normal. Que aí no caso tem os estilos globais que eu fiz. O header, que vai ser comum a todas as páginas. E as nossas rotas, né, que eu fiz usando, né, o React Router DOM. Então, alguma dúvida nessa parte de englobar aqui ou tá tranquilo? Beleza. Então vamos ver como que eu passo. Eu falei, né, de variáveis globais e tal. Vamos criar então aqui dentro do nosso user provider um objeto aqui. Objeto teste. E o que que esse objeto teste vai conter? Vai conter só uma mensagem falando você acessou o contexto. Beleza? Agora como que eu faço para passar esse objeto teste para lá, para todo mundo do meu provider? Aqui o nosso Use Context Provider tem uma prop chamada value. E aí ela vai ser a responsável por receber todas as variáveis globais que a gente quer declarar. Então ela recebe um objeto justamente com essas variáveis. Então, objeto teste. Então, se tudo que você quiser, se você criou aqui uma função, diga oi. E aí ela dá um console log. Se você quiser passar essa função para todo mundo, você vem aqui e tem que passar o diga oi. Então vamos ver como que a gente recupera esse objeto teste em algum lugar. Vamos recuperar aqui na nossa login page, né? Como ela está dentro lá do nosso context provider, eu posso simplesmente vir aqui, importar o nosso use user context. Ele já importou aqui para mim automaticamente. Ele é uma função, né? E aí alguém lembra o que eu estou fazendo aqui? Ó? Você vê que o nosso value que está sendo passado é um objeto. E aí, essa sintaxe aqui, se eu quiser recuperar só o objeto teste desse objeto. Alguém lembra o nome disso aqui? Eu vou dar uma dica, hein? Foi na segunda aula de JavaScript. Nossa, e nem eu lembro disso. Mas enfim, deixa eu refrescar a mente de vocês, é desestruturação. Então a gente tem um objeto e a gente vai desestruturar apenas a parte que a gente quer desse objeto. A gente vai pinçar lá o nosso objeto teste, né, lá de dentro. Objeto teste. Eu botei com T maiúsculo. Foi. Tá. Então beleza, aí eu vou dar um console log nesse objeto teste só para ver se a gente está recebendo a coisa certa. Então vou limpar aqui o nosso console. Dar uma aumentadinha, né, e vou dar um refresh na página. Então, assim que a gente carregou a página de login, a gente conseguiu recuperar aqui o nosso objeto teste, que tem uma mensagem, você acessou o contexto. Então, agora, o que a gente pode fazer, o que a gente queria fazer antes de criar esse contexto? Queria salvar o usuário globalmente, né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos salvar o usuário globalmente, basicamente. Vamos salvar o usuário no contexto. Então, vamos vir aqui na nossa página de login, vou tirar essa parte aqui do objeto teste. E vamos passar essa função de login lá para o nosso contexto. Porque o login é uma coisa global, né? Você está logando na aplicação inteira. Você não está logando só na página de login, né?
Então a gente pode tirar isso daqui. E aí a gente pode ir lá no nosso contexto e botar a função aqui, login, né? Então o que esse login vai fazer? Ele vai continuar sendo uma função assíncrona. A gente tem que importar nossa API, né? Importei aqui. Agora a gente não tem mais esse user, né? Que lá no login era um state, né? Então a gente vai ter que receber esse user aqui na nossa, né? Na nossa função. Então vai ter um user e aí, em vez de dar um console log, eu vou criar um state user const user set user para criar um estado, né? No React a gente usa sempre a função useState, né? Inicialmente ele pode começar como undefined, que não existe, né, ainda. Deu problema aqui, que eu não salvei ainda lá, mas aí beleza, a gente passou a responsabilidade do login lá para o nosso contexto. Mas como que a gente vai acessar esse login diretamente da nossa página? A gente vai passar o login pelo nosso contexto. Então, em vez do objeto teste, eu vou passar a função login. Então, vamos lá na nossa login page. E aqui na nossa login page, eu vou recuperar o login do nosso useUserContext, do nosso contexto. E aí, quando eu clicar, eu quero chamar essa função login, só que agora eu tenho que passar um parâmetro para ela, que no caso vai ser o user que a gente digitou no nosso input. Então vamos ver se a função continuou funcionando, né? Vou botar aqui o meu usuário de novo, Guilodron, clicar em entrar. Você vê que ele chamou da API normalmente e printou aqui no console, né, sem problema. Agora, em vez de só printar no console, eu vou salvar nesse meu estado global, né? Então, eu vou dar aqui um set user e colocar essa user response.data. Então, agora na minha variável global de usuário, eu já tenho setado lá aqui os dados do meu usuário. Agora, o primeiro lugar que eu falei que a gente poderia usar seria aqui no nosso header, que aqui está sempre user, né, fixo. Agora eu posso tentar acessar o user global para poder botar o meu nomezinho aqui, Guilherme, né? Então, para isso a gente tem que, mais uma vez, exportar esse usuário para todo mundo do contexto. E agora lá no nosso header, a gente pode recuperar esse usuário. Vamos vir aqui nos componentes, header. E aí aqui, do mesmo jeito, né? Use user context. Só que agora, em vez de eu pegar o login, eu quero pegar o usuário. E aí, em vez aqui de user, eu quero falar o quê? Ó? Se existir um usuário, né? Faça user.name. Se o user for verdadeiro, a gente vai printar o user.name dele. Então, inicialmente não tem nada, né? Porque eu não digitei ainda. Então, quando eu clicar em entrar, você vê que apareceu aqui o meu Guilherme Rodrigues. Agora você vê que tudo está se unindo, né? Tudo que a gente aprendeu até agora está se unindo. Por que que o Guilherme Rodrigues apareceu aqui assim que eu cliquei em entrar? Então, se eu colocar outra coisa, Facebook, por exemplo, e clicar em entrar, ele foi para o Meta, né? Que é aquele negócio de metaverso lá que estão criando. Por que que mudou imediatamente? Porque o meu user é um state. Então, como a gente aprendeu, o nosso useState permite que a nosso HTML reflita em tempo real todas as mudanças que a gente fizer. Então, você vê que ter um state global é bastante poderoso para você ter o seu site respondendo a todos os estímulos que você dá, né? Então, beleza. A gente já tem mais ou menos setado essa parte de login, né, do usuário. Agora vamos para a parte de buscar, né? Vamos buscar lá algum desenvolvedor da nossa lá do GitHub, né? Eu botei aqui setado um fixo, né? Mas vamos fazer buscando realmente. Aqui na nossa página de busca a gente tem o que? Uma imagem, que é essa menininha sentada numa galáxia aqui, sei lá. Tem busca os seus 10 favoritos e aqui o input, né? E o botão buscar. Então o que a gente vai fazer?
vai ser similar ao que a gente acabou de fazer para buscar o usuário do login, só que a gente vai buscar o usuário para ser um favorito, né? Então, deixa eu buscar aqui. Tá, a gente vai criar uma função, uma const, né? Botar findDev, por exemplo. Ela vai ser uma função também assíncrona, né? E aí, a gente tem o botão buscar, né? Então, a gente tem que clicar aqui um onClick, né? O onClick dele tem que ser esse findDev. Tem que acionar essa função findDev aqui em cima. E o que essa função vai fazer? Justamente fazer aquela busca na API, né? Então, a gente vai criar aqui um const response. Eita, response. E aí vai ser a nossa API. Vou importar aqui, né? .get. Mais uma vez, vamos usar a template string users barra. E aí aqui eu botei dev name, que o dev name está correspondendo ao que a gente digita no input. Dev name. E vou dar um console log, né, nessa response.data. Alguém está em dúvida por que eu estou colocando esse ponto data aqui ou está tranquilo? Tá, beleza. Então, vou limpar isso aqui tudo, né? E vou botar mais uma vez o meu nominho aqui. Oh, já deu um undefined lá, vamos ver o que rolou. Vamos dar um console log no nosso dev name. Tá vindo o dev name, mas vamos ver o que tá rolando nas nossas requisições. Tá chegando alguma coisa. Ah, tá, faltou o await, faltou o await aqui. Vamos ver. Ah, agora sim. O que eu estava fazendo? Como não tinha um await, ele virou uma promise, né? Então essa promise estava pendente lá e eu não recuperei, né? Quando ela voltou, eu não fiz esse catch das informações, né? Então ela só respondeu e ficou no vácuo, né? Mas como eu pedi para ele esperar a requisição, eu consigo controlar o momento que ela chega e printar na tela. Então tá aqui o nosso login. Então beleza, agora a gente tem que fazer o quê? Pegar esse usuário que a gente buscou e botar aqui no nosso card, né? Para a gente checar realmente se é o usuário que a gente queria. Então o que a gente pode fazer? A gente pode setar aqui um const... vamos dar um nome searched user e depois um set searched user, tá? Então é o usuário que a gente buscou e aí ele vai ser um state que inicialmente vai ser nulo. Tá, agora essa user card precisa receber esse usuário, né? Então a gente vai fazer aqui um truque também. Se existir esse search de user, se a gente conseguiu recuperar da nossa API um usuário, a gente vai retornar essa user card. E para dentro a gente vai passar uma prop chamada user, com essas informações, né? Tá, então a gente está passando lá para dentro. Então na nossa user card a gente vai ter que receber essa prop user, né? E aí aqui é só a gente botar o que a gente quer. Então aqui no nosso, em vez de Guilherme Rodrigues, vai ser user.name. Em vez do Guilodron, eu acho que é user.login. Aqui, em vez de 21, vai ser user.public repos, eu acho. E na nossa imagem, a gente precisa também do user.avatar URL aqui. Vamos ver se foi. Tá, sumiu aqui, né? Porque a gente não tem nenhum usuário pesquisado no momento. Então, se eu botar Guilodron e buscar, ele retornou, mas não mandou para lá. Vamos ver o que está rolando. Vamos ver se... Eita! Vamos ver se está chegando alguma coisa aqui.
Ah tá, eu não setei, né, o nosso search user. Eu só fiz a resposta e printei. Então eu tenho que setar esse search user com a nossa resposta, né? Response, opa. Response, rapaz, ponto data. Acho que agora vai funcionar. Vamos ver. Guilodron, cliquei em buscar, já chamou o meu aqui, na minha fotinha, o meu nome, o meu usuário, eu tenho 40 repositórios públicos e o botão de adicionar, que eu acho que não está fazendo nada. Ah, tá só printando esse ok. Tá, beleza. Então, a gente já está conseguindo buscar esse nosso colega aqui, né, o nosso desenvolvedor lá da API. Agora, a próxima funcionalidade da nossa aplicação é salvar ele como favorito. Então, vamos fazer isso. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Dessa parada de state, sei lá? De passar uma prop para dentro do user card também? Ou tá bem suave? Tá dando para me ouvir? Tá dando sim, manda ver. Minha dúvida é que você colocou sempre como... Tipo, sempre que você logar vai passar a informação do nome, por exemplo, para aparecer lá na direita em cima. Mas e como é que você faz o else, nesse caso, para quando não tiver logado aparecer uma coisa? Ah, por exemplo, se eu vir aqui na página inicial e eu não tô logado, aí não tá aparecendo aqui, né, no caso. Nada. Exato. Tá, eu usei, deixa eu vir aqui, esse 2 comercial, que é um end, né? Então, por exemplo, isso aqui, ele só vai printar o username se a primeira condição for verdadeira. Então, quando eu entro na aplicação, o meu user é undefined. Se você lembrar aqui, ó, o meu user é undefined. Então, ele não vai... Cadê? Perdi. Ele não vai printar a segunda parte, que é o username. Então, enquanto ele for falso, a primeira condição, a segunda vai ser anulada. Aí, a partir do momento que a primeira condição se torna verdadeira, ele começa a mostrar a segunda lá. Então, dá para controlar dessa forma, usando esse duplo e-comercial. Eu usei também aqui na nossa search page, aqui ó, o nosso user card, que é... Deixa eu botar aqui. Que é esse cardzinho aqui embaixo, com o meu nome e as informações. Ele só vai ser renderizado se o usuário pesquisado tiver sucesso na resposta, né? Se tiver alguma coisa dentro desse search de user. Aí a gente usa esse duplo comercial aqui. Deu para sacar? Então, sim, essa parte eu tinha entendido, mas o que eu não sei, o que a gente vai precisar fazer é, por exemplo, quando o usuário não tem uma imagem, é para usar uma imagem pré-definida. Saquei, Então é como entendi. se tivesse que ter um else. Ah, E tá, eu sim, preciso tá. definir. Nesse caso eu não me preocupei com essa possibilidade, mas seria isso aqui que você quer. User.avatar URL, e aí você pode usar um operador ternário. Então, se ela for verdadeira, se esse campo aqui existir, você usa ele, né? User.avatar URL. Se não, você usa a sua imagem padrão, né? http sei lá, Google Imagens, sei lá. Aí você usa a sua URL padrão. Mas aí você pode usar esse operador ternário aqui. Aí a sintaxe dele é primeiro a condição, aqui vai ter um, sei lá, true igual a false. True é igual a false? Não. Então você vai para a segunda opção aqui, que seria o else. True igual a true? Sim. Então você vai para a primeira condição. Você poderia usar Entendi. isso aí, sacou? Obrigado. Nada, valeu. Tá, a gente está buscando o usuário, está conseguindo salvar, e agora a gente vai salvar ele como favorito, né? Então, a gente vai ter que fazer isso lá no nosso user card, clicando aqui no nosso maisinho, né? Então, o nosso maisinho, ele serve para adicionar o nosso usuário nos favoritos. Mas a gente vai ter que recuperar esses favoritos em outra página. Que aqui já tem um monte que eu setei, né, de antemão. Mas qual é o jeito de buscar uma variável em outra página sem ter que passar por prop? É usando o que a gente está aprendendo nessa aula, que é o context. Então a gente vai passar essa responsabilidade também
para o nosso contexto. Então, vamos lá para o nosso useContext e vamos criar uma nova funçãozinha aqui nele, que vai chamar adiciona favorito, né? Const add favorite. E aí ela vai ser uma função. Essa função vai receber um usuário, né, que a gente quer adicionar como favorito. E aí a gente também tem que criar o nosso estado, né, o nosso array de favoritos. Então, inicialmente esse array vai começar vazio, né? Então, vai ser um favorites, depois set favorites, use state. Então, ele vai começar um array vazio. Então, no início o usuário não tem nenhum favorito, né? Então, o que a gente vai fazer nesse favorito? Nesse add favorites, a gente simplesmente vai setar o nosso estado de favoritos com esse novo usuário que a gente quer. Alguém lembra um jeito de eu botar todos os favoritos anteriores e adicionar esse novo usuário no final, sem usar o push? Vou dar uma dica também, pessoal. Foi na segunda aula de JavaScript. Meu Deus, essa aula tá rendendo demais. Usando o spread operator. Né? Brabíssimo, é exatamente isso. Então, sempre que você quer criar um estado novo, você tem que usar, né, esse spread operator para recuperar as informações que você já tinha e, além do mais, adicionar esse novo usuário que você quer. Não é user response, não, é só use. Tá, beleza. A gente criou essa função addFavorite, só que a gente tem que passar ela. Lembrando que para passar qualquer coisa pelo contexto, você tem que adicionar aqui no nosso value, né? Então, lá no nosso useCard, a gente pode puxar essa função, né, de favoritos, de adicionar um favorito. Então, deixa eu tirar esse console log. Então, para puxar alguma coisa lá do contexto é só, né, a gente vai desestruturar o addFavorite de onde? Do nosso userContext. Aí agora, quando clicar, em vez de eu dar um console log no ok, eu vou simplesmente adicionar um favorito com o quê? Com esse usuário, né, que a gente recebeu. Então, beleza. Em teoria já está funcionando, né? Eu posso tentar fazer uma coisa aqui para visualizar, que é dar um console log, né? Aqui nessa favorites user. Então vamos ver se está funcionando direitinho. Vou dar aqui um F12, né? Limpar isso aqui. Gilodron. Tá, beleza. Apareceu, eu vou clicar no maisinho. Ele me deu um array que no primeiro lugar tem o usuário, né? Então seria o meu array de favoritos. Alguém digita aí no chat geral o usuário do GitHub aí. No chat de aulas, por exemplo. O seu usuário do GitHub. Meu Deus. O usuário mais difícil da paróquia. Iquartile, sei lá. Que é o do Nicolas. Se eu buscar aqui, Nicolas Paulin. Então, se eu clicar no maisinho, você vê que o meu array de favoritos agora já tem o meu e o do Nicolas. Então, eu posso fazer isso, né, quantas vezes eu quiser. Então, a gente já está tendo um jeito de salvar os nossos favoritos no contexto. Agora, onde a gente usa isso? Na nossa página de favoritos, né? Então, se a gente ver aqui, está um monte de favoritos que eu setei manualmente, mas agora a gente vai querer puxar do nosso contexto. Então, vamos lá na nossa página de... lembrando, eu já ia esquecer. Para passar esses favoritos para qualquer lugar, eu tenho que vir aqui no meu value e passar os favoritos, né? Então, eu posso ir lá na minha página de favoritos, favorites page. Aí aqui você vê que eu setei um monte de usercard, né, padrão. Só que agora eu não quero fazer isso. Eu quero ir lá no meu contexto, buscar os favorites, use user context. Aí agora eu vou dar um map, né? Map. Eita, né? Favorites.map, né? Que ele é um array. E aí esse é o map, para quem não lembra, recebe uma arrow function dentro, né? Uma função callback, que cada item eu vou chamar de favorite e cada iteração vai retornar um user card, que aí o user vai ser esse favorite, porque o favorites é um array de usuários, né? Então cada favorite
representa um usuário. E sempre que você usa o map, você tem que usar o key, né? Então, eu vou pegar emprestado lá o nosso ID do GitHub para usar como chave. Então, vamos ver. Aqui já está aparecendo o Guilherme Rodrigues e o Nicolas. Então, eu posso apagar esses outros aqui, né? Beleza. Então, se eu vier aqui adicionar mais alguém manda aí outro nick do GitHub para eu testar. Se alguém souber de cor, né? Tá. Beleza, brabo. Beleza, o Arthur mandou aqui. Então, eu vou adicionar o dele, né? Depois vocês podem, se vocês estiverem fazendo, né, um site real, vocês implementam um botão, uma forma de dar um feedback, né? Porque aqui eu cliquei e eu estou confiando que a minha implementação deu certo, né? E está lá nos favoritos. Mas vocês podem colocar um pop-up falando, o seu usuário foi adicionado, ou usar um toast notification, que depois vocês podem pesquisar, que aparece aqui do ladinho, alguma notificação. Então vamos ver se funcionou. Funcionou, tá lá, né? O do Arthur já está aqui. Então beleza, a gente deu uma passada boa aqui em cima do nosso use context. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu passei aqui agora? Tá, beleza. Tá, então temos aqui os favoritos, né? Temos aqui o nosso login, que está aqui no nosso Guilherme Rodrigues. Mas o que vocês acham que vai acontecer se eu der um refresh na página? Simplesmente eu, sem querer, fechei a página. Vamos ver. Fechei a página. Putz, grila, fechei sem querer. Meu computador caiu a luz. E agora? Se eu for lá no localhost de novo, você vê que o meu nomezinho já sumiu aqui do nosso header. E eu não tenho nenhum favorito. Pô, aí é sacanagem. Imagina você tá lá num site de compras, né? Tá na Amazon. Você salva um monte de coisa no seu carrinho, mas se você sem querer fechar a aba e voltar, o seu carrinho está sempre vazio. Aí complica. Por isso que o estado no React, como a gente está usando o estado para tratar o usuário e os favoritos, o estado no React ele só é disponível, ele só se mantém enquanto a sessão do usuário está ativa. Ou seja, enquanto o site está rodando no seu browser, ele consegue salvar esses dados em memória. Mas assim que você fecha a aba ou fecha o browser, você vai perder todo esse estado que você acumulou, né? Então, como que a gente pode fazer para combater isso? Tem dois jeitos. O primeiro jeito, que é simples, que é o Local Storage. O que é o Local Storage? Ele é basicamente um banco de dados que tem dentro do seu navegador. Então, você pode salvar itens lá dentro desse Local Storage. E quando você voltar para a página, ele vai estar lá salvo para você como um banco de dados lá do seu navegador. E aí só vai sumir, né, se você realmente desinstalar ou limpar, né, os dados lá do seu navegador, que é um pouco menos comum, né? E a outra opção que vocês com certeza conhecem, não talvez como funciona, mas vocês com certeza já ouviram falar do cookie, né? Aqui, não esse cookie aqui delicioso, é aquele cookie que todo site que você entra, ele já dispara na sua cara. Esse site faz uso de cookies, não sei o que, aceite por favor. Então, é esse cookie que a gente vai utilizar hoje na aula. Esse Local Storage é uma opção viável, se vocês quiserem dar uma procurada. A sintaxe e o jeito de usar é similar, mas hoje a gente vai usar o cookie porque a maioria dos sites usam o cookie, né? E também você consegue controlar o tempo de expiração dele, né? O tempo de duração que ele vai ficar no seu site. Então, por exemplo, se você estiver fazendo uma aplicação bancária, você nunca vai poder salvar os dados do usuário para sempre, né? Toda vez que o seu usuário sair, você tem que sumir com os dados dele e depois pedir para ele dar o login de novo. Mas o nosso sitezinho aqui, como ele é simples, a gente não tem esse problema todo de segurança, do usuário ter que botar a senha, ter que botar os favoritos toda vez. Então a gente pode colocar um cookie que fica para sempre. Então toda vez que ele entrar, ele vai ser automaticamente reconhecido, né? Então como que a gente usa esse cookie de fato?
a gente vai usar uma biblioteca chamada JSCookie, que é, né, JavaScript Cookie. Depois eu vou passar o link dessas coisas que eu estou usando lá no Slack para vocês, né, para vocês darem uma olhada. Mas vamos ver como que usa, né? Inicialmente ele fala para dar um npm JSCookie. Como eu uso o Yarn, seria o Yarn add, né? Então Yarn add JSCookie. Então beleza. Tá, baixou. E agora como que a gente usa esses cookies, né? Então, lá no nosso contexto, a gente vai importar a função geral dessa biblioteca com o nome de cookie, né? A gente vai importar cookie from JSCookie, né? É bem sugestivo. E agora, como que a gente faz para salvar um cookie no nosso browser? A gente vai fazer o seguinte. Vou tirar esse console log. Depois que eu setar o meu usuário aqui, né, no login, né? Depois que eu setar o usuário no nosso estado, eu vou também salvar ele nos nossos cookies. Como que faz isso? Cookie.set. E aí você vai dar um nome, que vai ser a chave para você recuperar esse cookie. É bem legal você colocar uma chave que seja também semântica. Que você, só de bater o olho, você sabe de onde veio. Então, eu vou colocar GitHub browser.user. Essa vai ser a chave de identificação do nosso cookie lá dentro do nosso browser, né? E aí, a gente vai passar para cá o nosso usuário, né, esse response data. Só que o cookie é um pouquinho chato. Ele é muito mais fácil se você salvar string nele. Ele vai ser mais fácil de você recuperar depois. O JavaScript tem uma função, tem esse objeto JSON, que é bem poderoso, que ele já tem alguns métodos que facilitam, né, essa nossa transformação de string e também depois a decodificação. Para transformar o string, você simplesmente usa o stringify. E aí vai botar aqui response.data. E user response. Beleza. Agora vamos ver se está funcionando. É basicamente isso. Ah, tá. Se vocês quiserem também controlar o tempo que ele expira, você pode criar aqui no final um objeto e colocar expires in 1, né? Então eu vou falar que esse cookie expira em um dia. Esse número aqui é contado em dias. Então se eu for lá na nossa aplicação, vier aqui no login, né? E botar aqui gui lodron e dar um entrar. Já apareceu ali, né, no nosso contexto, ele já está sendo consumido pela nossa aplicação. Mas agora vamos ver aqui no nosso, acho que é em, rapaz, memória não, desempenho também não. Rapaz, agora onde que é esse trem que eu nunca sei. Tem aplicativo? É capaz, muito provável. Deitou demais. Aplicativo, aí você tem aqui, né, aquele local storage que eu falei, que é o armazenamento local, né, que também funciona com esse exemplo de chave e valor, e tem os nossos cookies. Então você vê que eu já tenho o cookie aqui do meu usuário, GitHub browser.user, o valor dele é uma string, né, que eu coloquei gigante aqui, com todos os dados. O domínio dele é o localhost, o caminho é o padrão, e aí aqui ó, o que a gente setou, quando que ele expira? Está expirando no dia 12, às 23h23. Então é um dia, né? A gente está no dia 11, então vai expirar amanhã. Se eu entrar nesse site aqui, amanhã, depois das 23, vai ter sumido já esse cookie, né? Então, agora a gente já tem esse cookie. Então, se eu recarregar aqui a página, vai sumir as informações do nosso contexto, mas o cookie ainda está. Se eu fechar e abrir de novo, e for lá, né? Cookies ainda está aqui, github.user. Agora, como que a gente recupera esse cookie, né? Porque toda vez que a gente entrar na aplicação, a gente já quer que esse usuário seja salvo. Então, alguém me dá uma dica
de um hook que eu posso usar, que vai ser disparado toda vez que o meu componente for carregado na tela. Alguém tem uma ideia? Posso dar uma dica para os trainees? Pode. Vou dar uma dica, pessoal. Foi numa aula do Nicolas. Porra. O Cara, é enciclopédia humana. É o Use Effect? Brabo. Matheus tá pegando fogo hoje. Use Effect. Use Effect é o hook que você usa para controlar o ciclo de vida da sua aplicação. Então, vamos usar aqui o Use Effect. Já importei ele ali do React. Para quem não lembra a sintaxe, né? É uma função seguida de um array de dependências. Se esse array de dependências for vazio, ela vai ser executada uma vez apenas no início da renderização do nosso objeto. Tá? Então, dado o nosso use effect, o que a gente quer fazer assim que o nosso usuário abrir o site? A gente quer ver se lá no nosso cookie tem alguma coisa. Então, a gente vai vir aqui, ó, retrieved user. Então, o usuário recuperado vai ser o que? Cookie, que é aquela que a gente importou, ponto .get, que é o método, a gente deu um set antes, né? Agora é para buscar, a gente pega o get. Para buscar, a gente vai usar a nossa chave de identificação, né? Então, GitHub browser ponto user. Espero que eu tenha digitado igual. Tá, então, beleza. É basicamente isso que a gente faz para buscar, né, lá do nosso cookie. Agora a gente checa. Se existir, né, realmente um usuário lá no nosso cookie, eu já quero setar o meu estado com esse usuário. Então eu vou dar um set user para setar o meu usuário global com esse usuário do cookie. Só que lembra que a gente fez um stringify aqui? Então esse usuário aqui vai ser uma string gigante horrorosa, desse formato aqui. Vai ser isso aqui. Né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um parse. Parse é tipo para decodificar, né? Então json.parse. E aí nesse retrieved user. Então a gente setou, né, o nosso usuário com esse que veio do cookie, né? Então vamos dar um OK. Então você vê que eu posso recarregar a página e ele já está com o meu nomezinho aqui, Guilherme Rodrigues, bonitinho, né? Então ele já buscou, se eu fechar, né, e abrir de novo, você vê que ele já buscou no cookie. A primeira coisa que ele faz quando eu abro o site é buscar nesse cookie o valor que a gente tinha perdido antes, né? Então a gente já está recuperando o usuário. Agora a gente precisa recuperar os nossos favoritos, né? E antes de recuperar, a gente precisa setar. Então aqui no nosso add favorite a gente vai fazer similarmente cookie.set. Aí eu vou chamar de GitHub browser, né, que eu chamei, browser figura ponto favorites. E aí eu vou passar o que? O JSON.stringify, não pode esquecer. E aí vou passar aquele array, né, de favorites e nosso novo favorite. Eu não vou colocar o spires aqui porque não, né? Mas ele vai, se eu não colocar o spires, eu acho que ele fica ad eternum aqui, fica para sempre. Então, agora quando a gente adiciona os favoritos, ele já está salvando nos cookies. Vamos fazer esse teste. Vou buscar o nome de alguém aqui que mandou. E Lei Cruz. Esse aluno aqui é bom. Meu Deus, essa foto aqui, meu amigo. Tá, cliquei aqui, né? Vamos ver se ele veio aqui para os nossos favoritos. Veio. Agora vamos ver se ele foi para os nossos cookies. Também veio. Meu Deus, esse negócio aqui é ruim de navegar. Mas tá aqui, gente. GitHub Favorites. É um array e dentro dele tem o nosso Gabrielzão, né? Agora, o que a gente vai fazer? Eu quero que esses favoritos, até agora, eles estão sendo salvos no cookies, mas eles somem quando eu recarregar a página. Então, o que eu tenho que fazer? Agora, quando carregar a nossa aplicação, no Use Effect eu também quero buscar esses cookies, esses favoritos. Mas,
Vocês concordam comigo que esse favorito só faz sentido se existir um usuário? Então, tipo, eu não posso buscar favoritos se a pessoa não tiver logada, né? Então, eu vou usar somente, né, if retrieved user, eu vou buscar os favoritos. Aí eu vou chamar analogamente de retrieved favorites. E vai ser daquele jeito, cookie.get. E aí o nome aqui que eu dei é GitHub browser.favorites. E vou, se existirem, né, retrieved favorites, vou setar os meus favoritos com eles, né? Então, usando o json.parse, também, né, com retrieved favorites. Então, beleza, vamos ver o que aconteceu. Posso dar refresh na página, ele sempre está buscando o nosso Gabriel Cruz, o lendário. Opa, mas aí tu apagou o cookie que você estava fazendo antes para pegar o favorito? Como assim? Ou ele tá fazendo igual antes? Tá fazendo igual antes. Eu posso limpar aqui para fazer do zero. Deixa eu limpar aqui. Então, se eu der o refresh, não tem usuário nem favoritos, né? Que faz sentido. Então, eu vou lá no login e vou primeiro logar, né, com a minha conta Guilodron. Você vê que já aparece o Guilherme Rodrigues. Agora eu vou buscar o lei cross. Apareceu, clicar no maisinho e tá lá nos meus favoritos. Beleza. Até aqui funcionaria bem também sem o cookie, né? Mas vamos supor que eu fechei a página sem querer e abri de novo. Tá aqui o Guilherme Rodrigues e ele também buscou de lá o Gabriel. Então, eu fiz do zero aqui e continuou dando bom. Era isso que você tinha perguntado? Eu tô falando mutado. Era mais a complicado. parte do VS Code. Ah. E eu não tinha visto se você tinha apagado a forma que você estava fazendo antes para pegar os favoritos. Sem fazer a verificação. Aqui? É. Ah, antes eu não estava fazendo nada, na real. Antes ele estava só no cookie. Aí eu fiz aqui agora para buscar lá do cookie. Antes ele estava simplesmente, toda vez que eu setava pelo contexto, ele era atualizado. Agora está inicialmente pegando do cookie. Ah, saquei. Beleza. Agora é basicamente isso, eu acho. A última coisa que a gente pode tentar fazer. Eita, eu acho que o Arthur tava tentando falar alguma coisa. Ah, manda ver, manda Eu tô ver. com uma dúvida sobre isso. Sim, manda ver. Que é basicamente quando você adiciona um favorito, o cookie meio que reseta, né? Sim. O que significa que ele vai demorar mais para expirar. Sim. Desse jeito, sim. Tá, era só para confirmar isso. Porque toda vez que a gente está salvando um favorito, a gente está como se fosse modificando o cookie, né? Criando um cookie novo. Então, toda vez que a gente criar um novo favorito, se a gente tiver um tempo de duração aqui, né? Expires, né? 30 dias, um mês. Toda vez que a gente salvar esse favorito, vai renovar um mês, né? Entendi, obrigado. Nada. Então, a última coisa... deixa eu ver se faz sentido fazer isso. Tá. A última coisa a gente pode fazer só para brincar um pouquinho é brincar aqui no nosso login. E porque toda vez que a gente entra no site, a gente está sendo redirecionado para a página de login, estando logado, né? É o que geralmente não acontece na maioria dos sites, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode checar se o usuário existe já, se ele foi recuperado lá do cookies, né? E se ele existir, eu quero que o usuário seja navegado para a página de busca ou para a página de favoritos, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso recuperar o meu user lá do user context nessa página de login. E assim que a gente carregar, usando o useState, useEffect no caso, né? Eu vou fazer essa checagem. Quero ver, ó, existe usuário? If user. Aí eu quero navegar. Para navegar no nosso React Router DOM,
O Arthur passou isso na última aula para vocês, essa parte de navegar de uma página para outra? Tipo, forçar a navegação, sem ser com link? Não sei, eu não tô lembrado. Tá, beleza. Para a versão antiga do React Router DOM, vocês usavam o history, que era history.push, que aí você podia forçar a troca de rotas. Mas na versão 6, eu acho que é a que eu estou usando aqui, ele usa o navigate. Então é dessa forma aqui, ó. Use navigate. Você vê que até as bibliotecas, né, estão usando essa sintaxe de hook, né? Use navigate. E aí eu vou criar aqui uma constante navigate que vai receber, né, o que retorna essa função de use navigate. Ave Maria, o que está dando de erro aqui? Ah, tá duplicado o user aqui, né? Então eu vou mudar esse user para typed user, só para não ficar igual, né? Set typed user. E agora eu tenho que trocar isso aqui embaixo. Set typed user, e o typed user vai vir para cá, né? Tá. Agora eu quero, ó, se existir um usuário, eu quero que você me navegue para a rota de pesquisa. Search. Compilou. Beleza, tá na página de pesquisa. Se eu for para a página, fechar, né, e abrir de novo. Ih. Não foi. Aí, tu me pegou. O que ele tá dando aqui, meu pai? Vamos ver se ele está buscando esse user bem, né? Tá buscando. Aí, agora foi. Isso é uma loucura, né? Tirar pra lá. Ele foi, não foi. Agora eu não sei mais. Rapaziada, acho que alguma coisa deu errado aqui. Existe alguma wait que você tem que fazer, não, Guilherme? Capaz, mano. Que ele deve estar carregando antes de buscar do cookie, né? Porque, ó, quando eu dou um refresh, ele dá bom. Deixa eu ver, Você né? dá um await lá no cookie. Deixa eu fazer isso. Perdi onde eu tô. Context aqui. Não vai dar porque o useEffect ele não pode ser assíncrono. Eu vou ter que criar uma outra função aqui. E aí pegar isso tudo aqui, passar pra lá. Load data. Vamos ver. Ainda não. É duro. Enfim, eu fiz aqui na improvisação, não deu certo, mas com certeza tem um jeito mais elegante de fazer isso aqui. Que eu vou ficar devendo, que minha garganta está doendo já. Mas o que eu tinha para passar para vocês era basicamente isso, essa questão de recuperar um cookie e usar o contexto, né? Alguém tem alguma dúvida desses dois conteúdos que quero esclarecer aqui antes de eu parar a gravação? Pô, Guilherme, eu posso abusar da sua garganta aí, mano? Pode. Se você quiser só, se você pudesse resumir em uma ou duas frases pra que seria o use context e pra que seria o cookie. Tá. Ia ser bacana. Tá, o use context, ele serve para você criar um contexto na sua aplicação. Basicamente em uma ou duas linhas criar variáveis compartilhadas em todo o seu aplicativo. Então são variáveis que você vai acessar de qualquer lugar do seu aplicativo. Não importa
o quão fundo, né, na cadeia de componentes você está. Se você tem um componente pai que chama um filho, que chama um filho, que chama um filho, lá nesse último filho você pode recuperar uma variável compartilhada sem precisar ter que passar várias vezes, né? E o cookie é basicamente uma forma rápida e prática de você salvar informações de antemão, né? Salvar no seu browser. E esse cookie, o que faz em termos práticos? Ele poupa requisições. Então, se você tem uma API, né, rodando no banco de dados, no servidor da cloud, uma coisa assim, essas requisições custam dinheiro, né? Então, se você puder salvar o mínimo de informação que for já no computador do usuário e não ter que ficar buscando as informações do usuário toda vez que ele entrar na plataforma, ou não ter que ficar buscando os favoritos toda vez que o usuário logar ou toda vez que ele mudar de página, você vai salvar milhares, dependendo da escala da aplicação, milhões de informações, né, milhões de chamadas do seu banco, né? Isso economiza em termos reais bastante dinheiro. Então, acho que deu para entender. Ficou ótimo. Boa. Ah, tá. Ai, vi Maria. Fala aí, Arthur. Mas isso não é ao mesmo tempo um problema, porque um cookie pode ser apagado, tipo, e aí? Ah, sim, se a pessoa limpar os cookies, no caso? Ah, ou ela mudar de aparelho para tentar acessar a mesma conta. Saquei. Não, aí realmente não tem jeito. Mas assim, a constância que você apaga os seus cookies, por exemplo, não deve ser diária ou até mensal. Eu mesmo não apago meus cookies há meses e meses. Isso provavelmente é a realidade da maioria dos usuários. Então, tipo assim, as estratégias que a gente usa geralmente são para tentar abranger a maioria das pessoas que usam. Se a pessoa mudar de aparelho ou se ela desinstalar, formatar o computador, realmente a gente vai ter que fazer essa requisição inicial, né? Então, depois da inicial, facilita as subsequentes, né? Mas não tem jeito, se a pessoa mudar de aparelho ou limpar os dados, a gente tem que fazer uma busca no banco de novo. Entendi, então basicamente seria fazer uma condicional, porque se tem um cookie não precisa fazer requisição. Isso. E aí só se não tiver aqui. Isso, basicamente isso. Entendi. De boa. Só mais uma coisa para completar. Eu não implementei isso aqui, né? Porque não é do escopo aqui da nossa aplicação mexer tanto com front-end, mas todo site que vocês entram, vocês podem reparar que eles perguntam se eles podem salvar cookies. Então, isso não é boa prática, isso é lei, tá? Então, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados aí que entrou em vigor há pouco tempo, né? Você não pode salvar dados do usuário sem ele ter prévia noção do que está acontecendo. Então, você precisa dar esse aviso. Se você for salvar dados do usuário no browser para ter acesso rápido, você precisa colocar. Então, você vê que a maioria dos sites tem aquele botãozinho de aceitar cookies, né? Então, isso vocês têm que atentar bastante a isso, para depois não ter problema quando fizer um site profissional que vai ser usado por milhões de pessoas. Isso pode dar um problema. Então, tem que ter bastante cuidado com essa questão de dados, né? Que hoje em dia dado vale mais que ouro. Então, é basicamente essa preocupação aí. Acho que alguém tem mais alguma dúvida final aí? Se não, acho que pode cortar a gravação. Beleza. Os avisos finais aí pros nossos Beleza, então eu vou terminar aqui a aula. Obrigado para todo mundo que compareceu. Obrigado a todo mundo que está assistindo aí no YouTube. Se você está assistindo em 2023, espero que a pandemia tenha acabado. Então é isso, se inscreve no canal, dá like. E é isso, um beijo.